Olá, estamos entrando aqui ao vivo para falar sobre a nossa rotina homeschooling, educação em casa. E vamos dar só um tempinho aqui, tá? Pra gente poder ver quem vai entrar com a gente, tá bom? De qualquer modo, essa live ela vai ficar registrada aí para depois, quem tiver interesse, ver, assistir, compartilhar. Também compartilhe para que outras pessoas, outras famílias que estão curiosas a respeito de como funciona a prática do homeschooling, compartilhe o nosso perfil Larboratório. Larboratório foi o nome que nós escolhemos para ser o brasão da nossa casa, da nossa educação familiar, da nossa educação, do nosso ensino domiciliar, tá bom? Então, agradecemos com quem já está entrando aí, a Isabel Mendonça. Olá, Isabel, tudo bem? Obrigada por estar participando com a gente, tá? Quem puder, compartilhe aí, tá? Vamos dar um tempinho para você pegar esse aviãozinho que fica aqui no canto direito inferior. Você pode pegar esse aviãozinho e compartilhar com outras pessoas que queiram conhecer mais sobre como funciona a rotina de uma família que trabalha a educação domiciliar ou o conhecido homeschooling, né? Mais conhecido como homeschooling. E hoje nós vamos começar assim uma rotina, vamos procurar ter uma rotina aí de lives e até mesmo pedindo às pessoas que sugiram alguns temas que queiram que a gente aborde aqui, tá bom? Você pode até fazer isso, abordar aí depois, onde vai ficar registrada essa live, que tipo de tema que você quer que a gente fale aqui no nosso perfil Larboratório, tá? Hoje, mais propriamente, nós vamos estar falando mais sobre como funciona a rotina da nossa família, tá? Cada família escolhe o jeito peculiar que está mais ligado ao seu estilo, tá? E a gente quer compartilhar como funciona o nosso estilo, tá bom? O nosso estilo de ensino e como funciona a nossa rotina. E também vou trazer algumas dicas aqui de como que nós introduzimos a alfabetização dos nossos filhos. Ok? Então, gente, nós deixamos também aí na bio. O que é a bio? A bio do Instagram é você ir lá no perfil e tá lá dizendo um pouco sobre como é aquele perfil, né? E você vai ver ali que nós estamos compartilhando o Linktree do nosso perfil Larboratório, onde você vai entrar e vai acessar lá dentro um formulário e vai compartilhar um pouquinho com a gente as perguntas que estão sendo feitas lá, tá bom? Então, se você puder, entre agora lá no final, aliás, da live, vai lá na bio desse perfil, né, do nosso perfil Larboratório e preenche lá esse formulário para a gente conhecer um pouquinho mais de você e depois nós vamos estar enviando para quem preencheu o formulário as dicas, uma dica nossa do nosso cronograma de alfabetização, tá bom? Então participa aí com a gente. Obrigada a Sara Rayane que entrou, tá? Oi Sarinha, tudo bem? Saudade de você. Tudo bem? Mais algumas pessoas entraram aí, deixa eu dar uma olhadinha. Eliene, sejam bem-vindos. Ilana, tudo bem? Ilana, seja bem-vinda. A atitude social do nosso amigo Fernando, tá? Sejam bem-vindos também. Ávila Isabela. Obrigada, gente. Obrigada por vocês estarem com a gente. A Renata Rezende. Tudo bem, Renata? Prazer. Gente, então é isso, tá? Nós vamos estar aqui compartilhando hoje com vocês o nosso perfil de rotina de ensino em casa. Nós somos uma família que já estamos trabalhando com homeschooling muito antes da pandemia. Já tenho
uma década que a gente instituiu, desde que nós tivemos o nosso primeiro filho, tá? A gente vai compartilhar mais sobre isso aí no nosso curso que a gente está elaborando aqui, já está na etapa final, tá? E nós decidimos, bem antes de pandemia, fazer a educação domiciliar, porque nós sentimos no nosso coração que nós queríamos trazer algo diferente para a nossa casa, para a nossa família, coisas que assim a escola não estava conseguindo suprir aquilo que nós percebíamos que estava ficando carente na vida do nosso filho mais velho, tá? Começamos desde pequenininho já, né, a trabalhar a educação domiciliar na vida dele, mas teve um período que a gente pensou assim, vamos dar uma experiência para ele com a escola. No entanto, a gente se sentiu um pouco frustrado e voltamos a praticar o homeschooling. E desde lá, a gente não se desapegou mais e, pelo contrário, nós percebemos que fez toda a diferença na nossa vida, porque alguns valores que não dá para negociar, a gente não vai encontrar terceirizando a educação dos nossos filhos. Então, foi o estilo que a gente encontrou pra gente, né? E algumas coisas que é muito assim, que muitas pessoas indagam, tá? A gente, uma dos quesitos que mais vem para nós em perguntas são como fica a socialização das crianças, como que é essa questão legal do ensino domiciliar, tá? Em outros momentos a gente pode estar falando em lives, tá? Mas nós vamos realmente exaurir tudo isso, essas questões que nos vêm, através do curso que a gente está preparando, tá bom? Para quem realmente quer instituir a educação domiciliar nos seus lares, ok? Então hoje eu agradeço a todos que entraram, que estão permanecendo conosco, e quem não puder ficar até o final, gente, vai ficar aí no perfil do laboratório, tá bom? Registrado essa live para você ver, rever ou até mesmo compartilhar com algumas famílias que querem conhecer mais sobre essa atividade, sobre essa modalidade, tá? Bom, eu quero começar, eu fiz aqui um roteiro dizendo que a educação domiciliar é uma forma de proteger a criança íntima de cada membro da família. Quando o lar tem uma saúde emocional equilibrada, tudo contribui para uma vida abundante e feliz. E eu posso dizer para vocês que faz toda a diferença. O homeschooling, esse homeschooling que a gente estabelece um cronograma bem peculiar à sua identidade e à identidade da sua família, é uma modalidade que nutre muito a família, que nutre muito o coração da família, que aproxima muitos corações, porque a gente vê com todo respeito, eu sempre falo, com todo respeito a todas as escolas, ao trabalho escolar, porque a gente sabe que o homeschooling, a educação em casa, ela não é para todas as famílias. Existem muitos pormenores, muitos quesitos que exigem que realmente uma família venha tomar essa posição de educar em casa. Então, mas para quem escolheu, o casal que sentou, né, que decidiu colocar em prática essa modalidade, esse estilo de vida, faz muita diferença, porque a gente percebe que a unidade familiar, ela fica muito mais, a gente fica muito mais ligado ao coração uns dos outros. Os membros familiares, né, os filhos, se apegam mais aos pais e os pais se apegam mais aos filhos e os filhos se apegam uns aos outros quando a família tem mais de um irmão, né? Então, assim, a gente percebe que as crianças crescem mais unidas, tá? E isso, assim, com certeza vai impactar o futuro dessa família que escolhe esse tipo de modalidade, ok? Então, vamos lá para o nosso tema, para o primeiro tópico do nosso tema, o primeiro ponto, que é a nossa rotina, a rotina da família Laboratório. Miriam Generoso, seja bem-vindo, minha querida, seja bem-vinda, tá? Muito obrigada por estar aí com a gente. Obrigada a todas as pessoas que estão aí ao vivo. Muito bem. A nossa modalidade, a modalidade da nossa família aqui, né? Christian e Késia,
Richard, Ronald e Robert, nós escolhemos mesclar o homeschooling com unschooling. Ai meu Deus, o que é isso? Já não basta homeschooling, essa palavra em inglês que na verdade significa educação, a escola em casa, né? E unschooling, o que é isso? Escreve-se unschooling, tá? Depois a gente pode eu vou deixar depois na descrição. Unschooling significa desescolarização. Mas como assim? As crianças vão ficar sem estudar? Não, não é isso, tá? O unschooling, ele é um movimento assim mais livre do que o homeschooling, tá? São famílias que optaram por tirar as crianças lá da escola, do ambiente escolar, tá? E o que acontece? A gente preza pela liberdade das crianças no unschooling. Então, tudo vira motivo de aprendizado. Sim, nós temos aqui um cronograma semanal de estudos. Sim, nós temos atividades em livros, nós temos atividades bem descritas, temos toda uma programação de estudos. Porém, no caso da nossa família, obrigada e parabéns por compartilhar conosco. Obrigada, Miriam, tá bom? Então, a gente escolhe exatamente aquilo que a gente quer que as nossas crianças aprendam e permite que também eles participem, norteando o seu caminho, porque a gente entende que cada pessoa, gente, as pessoas elas não vêm ao mundo e elas não ficam completamente soltas. Dentro de nós habita um espírito que nos norteia também. É claro que a gente precisa das regras e isso é muito importante. E nesse caso, a família estabelece o roteiro daquilo que você quer que os seus filhos aprendam, tá? A gente vai dar aí muitas dicas no nosso curso de orientação de muitos estilos educacionais que as famílias podem escolher para elas. E no decorrer da implantação dessa modalidade, as pessoas vão percebendo que tudo flui de uma forma muito, muito harmoniosa, muito tranquila. As crianças elas vão norteando também o seu caminho de aprendizagem. Por exemplo, aparece uma formiguinha diferente no nosso caminho ali, às vezes a gente quebra um pouco daquele cronograma, né, de atividades para que a gente possa trabalhar a curiosidade da criança. Então eu costumo dizer que o aprendizado ele é da hora que se levanta à hora de dormir, tá? Então isso acontece assim naturalmente. Por isso, no nosso caso, nós escolhemos o nome para o nosso brasão familiar de laboratório, porque a gente percebeu que tudo é motivo de aprendizado. Às vezes um questionamento foge um pouco daquilo que a gente estava planejando estudar, mas é a necessidade que a criança tem naquele momento de aprender, sabe? Então a gente deixa um pouquinho aquelas regras assim de matemática e a gente vem para aquilo que a criança está querendo aprender, sabe? E a gente pode incluir dentro daquilo que ela aprende algumas questões de matemática, de gramática, de ciência, sabe? A gente mescla um monte de interdisciplinaridade, tá? A gente mescla esses estilos acadêmicos, né? As disciplinas acadêmicas, aliás, dentro de, às vezes, uma única curiosidade que a criança está tendo diante daquilo que ela está percebendo ao redor dela. E aí a gente percebe a sincronia da vida, que é exatamente assim que a gente precisa ser também nós adultos, com as nossas obrigações, né, com tanta coisa que nos exige ao nosso redor. Olá, Amália, tudo bem? Tudo bem com você, minha querida? Feliz aniversário, tá? Foi seu aniversário ontem. Muito bem. Renata, obrigada aí por estar nos seguindo. Muito obrigada. Então é isso, gente. A gente percebe que a gente precisa ser um pouco mais flexível na nossa vida, assim como são as crianças. Como eu aprendo com meus filhos? Eu acho até que eu aprendo mais do que eles, não sei. A gente cresce muito juntos. A gente torna a nossa caminhada muito mais
leve e, sabe, no caso da nossa família, como a gente não segue aquele roteiro muito inflexível, sabe, uma rotina, o unschooling no nosso caso, que a gente mesclou, né, a educação em casa com essa desescolarização que a gente quebra, sabe, aquela coisa da escola mesmo. Então a gente tira todo aquele complexo escolar, né, daquelas cadeirinhas de crianças enfileiradas, para trabalhar com mais liberdade, com mais tranquilidade, sabe? Os ambientes de estudo em todos os lugares da casa, todos os lugares se tornam um lugar de estudo. Quando você vai para fora de casa também, no quintal, na natureza, no parque, numa viagem que você vai fazer, tem até uma modalidade também que se chama road schooling. Gente, é mais usada essas palavras em inglês porque foi mesmo na América que se começou com mais afinco se introduzir a educação em casa, tá? Então tem o road schooling, que é aquela atividade escolar, né, de aulas, né, de aprendizado acadêmico na estrada, onde tem famílias que escolhem fazer viajar o mundo dentro de uma van, dentro de um carro específico para carregar a sua família. A gente pode falar sobre isso também e quem sabe até convidar uma família road schooling, tá, que faz homeschooling na estrada, viajando, para de repente compartilhar a sua experiência com a gente. Vamos pensar nisso, tá? Então é isso. O nosso estilo que nós escolhemos, participando aqui com vocês, foi mesclar, sabe? É muito eclético a nossa atividade escolar. A gente mesclou unschooling com homeschooling. Quando a gente viaja, a gente entende que é uma ótima oportunidade das crianças também aprender com aquele universo ao nosso redor. Então, como a gente faz aqui a nossa rotina? Vou passar um pouquinho do nosso cronograma diário e semanal, tá bom? Como que acontece? Bom, nós temos o café da manhã, tá? As crianças acordam num horário não muito cedo, porque a gente percebe que elas precisam descansar, né? Elas precisam ter um momento de maior descanso. Às vezes acorda bem mais cedo. Mas sempre depois do nosso café da manhã, aquele café em família ali, mais tranquilo, né? A gente busca priorizar um momento devocional, um momento ali de meditação bíblica, porque a gente entende que, no caso da nossa família, que é uma família cristã, né? A gente entende que uma orientação bíblica, ela nos ajuda a colocar a gente no caminho do meio, sabe? Aquele caminho do equilíbrio, sabe? Então, a palavra de Deus, ela é um norte impressionante para a nossa vida, sabe? Então, ela nos tira dos excessos, nos tira das dualidades ali, né? E nos coloca no equilíbrio. Então, a gente procura ter esse momento com os nossos filhos, tá? Então, a gente faz esse momento devocional, a gente prioriza por ter esse momento todos os dias pela manhã. A gente ora, a gente conversa, a gente lê a Bíblia, a gente compartilha as nossas experiências espirituais ali. E assim, é incrível como o dia que a gente não faz, ou por algum motivo a gente acorda e atropela um pouco as coisas, não segue aquele cronograma certo, a gente percebe que parece que quando a gente não tem esse momento, sabe, de meditação, parece que as coisas ficam um pouco tumultuadas, né? Então a gente começa assim a nossa rotina. Depois a gente segue ali o cronograma do dia e dentro desse aspecto que eu falei, é flexível. Tem o tema de trabalhar, né? Eu até separei aqui, o marido tirou, não, tá aqui. Que eu vou deixar disponível aí para quem preencher o nosso formulário. Eu vou deixar aí o nosso cronograma de alfabetização. Aqui tá, né? Tá assim, virado, né? Espelhado. E o nosso planner semanal, eu penso em compartilhar aí também de repente, tá? Pra gente poder, o pessoal, ter só uma ideia de como é o nosso caso aqui, a nossa família. Então a gente tem aí um momento da gratidão de manhã. Temos o português, matemática, tá? A gente estuda isso tudo com as crianças. Fazemos caligrafia.
Temos o Richard, que já está na puberdade aí, já entrou na adolescência. Ele já estuda química. Temos as aulas de inglês, certo? Então os meninos estudam ciências, estudam física, botânica, geografia, história, tudo que se vê lá na escola a gente coloca aqui também. E a gente introduziu ainda mais algumas atividades extracurriculares, onde eles estão aprendendo robótica, programação, né? Fazer programação. Então assim, o homeschooling ele te dá muita tranquilidade de você trabalhar tudo isso, tá? Dentro da sua casa. E hoje, gente, é impossível alguém dizer que não se aprende estudando em casa. Nós temos uma biblioteca universal, que é a internet, tá? Então a gente trabalha, tanta coisa legal que a gente pode introduzir de acordo com a curiosidade das crianças, de acordo com a necessidade da família, com a internet, sabe? Então, nós estamos num momento muito especial, acredito, né, da história da humanidade, onde a gente pode fazer tudo a partir da nossa casa, tá? E detalhe, sim, nós temos momentos de socialização, tá bom? Nós temos a família, nós temos o contato com pessoas de comunidade de igreja, tá? Nós temos atividades extracurriculares, os meninos fazem aula de violino, então teve um período que eles estavam estudando, né? Via online devido ao problema que o mundo está passando, né? Esse é um problema sanitário que o mundo está vivendo, mas eles vão ter aulas presenciais agora, tá? Dentro dos protocolos de toda essa problemática do mundo, das exigências, né? E eles têm sim socialização, eles se socializam com as pessoas que encontram na rua, com amiguinhos que vêm dormir em casa, tá? Então tem muita forma da gente socializar, sim, porque essa é uma das perguntas e questões que as pessoas nos fazem muito, assim, a gente chega a cansar de responder sobre essa questão da socialização. Então nós temos, sim, momentos de socialização. No caso da nossa família, é uma família grande. Falando em família, entrou a minha cunhada aí, entrou meu cunhado Marco Aurélio, a Keila, a Cristina, minha cunhadinha, entraram aí, então, aí de prova de como a gente tem momentos maravilhosos em família, porque a família é bem grandinha e tem uma meninada na família, sabe? Onde os meninos se encontram sempre que é possível com os primos. É uma relação muito linda das crianças com os primos. E então, assim, a gente vai vendo como no dia a dia, gente, a gente vai, assim, ampliando o nosso leque de socialização. Então, não, os nossos filhos não ficam isolados do mundo, como algumas pessoas aí que tentam denegrir a imagem da educação domiciliar, tá bom? Bom, voltando aqui para nossa rotina, no caso da nossa família, nós temos aí momentos de recompensas divertidas, ou seja, incentivos positivos para que as crianças tenham ânimo de concluir suas atividades. Sabe, tem coisas que as crianças gostam e acham muito divertidas de fazerem, mas se elas não cumprirem o cronograma que a gente espera que elas cumpram, a gente acaba não dando as recompensas que eles querem. Então são formas da gente estar fazendo com que eles façam e cumpram suas obrigações de estudantes domiciliares, né? Vamos dizer assim, tá? Então eles têm os momentos que eles gostam de ter o joguinho deles, de socializar através dos jogos de internet. Então estudou, cumpriu aquele cronograma que tinha que fazer, tá? Então você tem a sua recompensa. Isso é muito importante dentro do ensino domiciliar. A gente também motivar as nossas crianças, dar incentivos positivos. Nós ensinamos as crianças ao ar livre. A gente entende que a natureza, o ambiente fora do espaço de casa, ele é um ambiente assim que dá pra gente fazer N coisas, tá? No caso aqui a gente escolheu uma atividade pra gente fazer dentro de botânica, que é fazer eu esqueci agora a palavra do trabalho que a gente está fazendo com as crianças, me fugiu a mente. Mas onde a gente coleta folhas, coleta elementos da natureza, tá? Herbário, tá?
E aí a gente coleta e faz um estudo de botânica. No nosso caso aqui, que a gente tem a oportunidade de morar no meio da natureza, né? A gente explora essas questões, onde as crianças vão lá no meio do mato, das árvores, coleta algumas plantas, algumas sementes, e assim a gente pode estudar. Ou seja, o ambiente do estudo fora de casa é muito extenso. Você pode levar a criança para parque, pode reunir com outras crianças que estudam também em casa. As famílias educadoras costumam muito fazer isso. Num determinado dia da semana, uma vez na semana, uma vez a cada 15 dias ou mensal, eles procuram se reunir, né? As famílias procuram se reunir para ir em algum parque, para fazer encontros e ali ter oportunidades de trocar experiências, tá? Então é bem interessante também, porque o ensino, você saindo do âmbito só do lar, traz muita saúde emocional também para as crianças. Isso é muito importante. Saúde emocional, saúde intelectual também, tá? Nós costumamos tirar fotos, por isso que a gente tem o nosso perfil laboratório também. Além do que a gente quer promover aí uma ajuda, né? Uma orientação e inspirar o coração de outras famílias. Nós temos também o perfil, né, na internet, no Instagram, para a gente fazer o nosso diário de atividades. A gente usa ali a ferramenta dos stories, tá? Para a gente estar sempre divulgando ali e mostrando um pouco daquilo que nós fazemos. Assim, a gente compartilha do nosso dia a dia, assim a gente faz um diáriozinho de atividades também, fora que a gente armazena as fotos das atividades que a gente faz em família, porque aí a gente eterniza tudo isso que a gente faz dentro do nosso ambiente de educação domiciliar. Licença que eu vou tomar uma aguinha. Agradecendo as pessoas que estão participando aí conosco. Amor, eu esqueci de mandar o link para minha mãe, ela pediu para participar e eu acabei esquecendo de mandar. Manda aí para mim, por favor. Bom, vamos lá. Incentivamos os nossos filhos a participarem da organização do lar. Uma coisa muito importante que a gente motiva e leva as crianças a desenvolverem a habilidade de participarem da organização do lar, né? Então, a gente tem aí algumas atividades que as crianças precisam fazer para que elas participem da organização do lar, da limpeza do lar, tá? E mesmo que uma família tenha alguém que faça ali os trabalhos domésticos, né? Tem funcionários domésticos, mas é muito importante que a gente ensine os nossos filhos a terem um compromisso com a organização do lar. Então também faz parte do nosso cronograma ensinar os nossos filhos a ajudarem nas atividades domésticas, a colocar uma roupa para lavar na máquina, a estender roupa, a lavar um banheiro, a colocar uma mesa, a ajudar com as crianças menores, né? Então, assim, são coisas muito importantes que eu penso que as famílias precisam colocar, não só as famílias homeschooling, mas qualquer outra família, né, que tenha os seus filhos, ensine suas crianças a participar, né, da organização do ambiente do lar. Tá? Então, isso faz parte também da nossa avaliação como família, tá? Os nossos filhos estarem cumprindo as suas responsabilidades dentro de casa, ok? Nós procuramos também dar ouvidos, né, dentro desse cronograma diário e semanal. A gente procura dar ouvidos aos anseios emocionais, espirituais dos nossos filhos. Então a gente deixa com que eles participem, do que eles digam, façam a avaliação deles também, sabe? Então é muito importante que os pais não sejam pais assim extremamente autoritários, que venham achar que tem que ser assim, 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 não. Para que o ambiente seja um ambiente onde as crianças sintam a alegria de aprenderem em casa, a gente precisa permitir que eles deem sua ideia também, de que eles falem dos seus anseios. Tipo, há coisas que eles não estão achando que vai ser pesado, ou que está sendo pesado, que não está sendo legal. Eles são sinceros, as crianças são sempre sinceras. Não pense você que criança se esquiva de aprender
dentro da perspectiva que a gente coloca para eles. Mas quando eles sentem que está enfadonho, que tem alguma coisa, e você sente que ele está dispersando, que o interesse está fugindo, então é importante a gente dar lugar, dar ouvidos aos anseios dos nossos filhos também, sabe? Para que não fica só aquela via de mão única. Porque a partir do momento que o seu filho, se você institui essa modalidade de ensino, e ele começa a se dispersar, daqui a pouquinho o interesse de aprender em casa vai embora, vai fugir, tá? E uma das coisas que a gente coloca até dentro da perspectiva do nosso curso, que nos levou a trazer essa modalidade para dentro da nossa casa, foi inclusive a segurança emocional dos nossos filhos. Quantas crianças estão por aí sendo abusadas mentalmente, fisicamente dentro da escola, né? E então é importante a gente, inclusive... Oi, Gabriela! Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? Muito obrigada por estar conosco e estar também seguindo o nosso conteúdo aí do laboratório. Então é isso, gente. É claro que qualquer ambiente, seja dentro ou fora de casa, ele pode ser um ambiente que ofereça, sim, riscos emocionais para as crianças. Mas, geralmente, uma família que escolhe a modalidade do homeschooling é uma família que é equilibrada, viu? É uma família onde o pai e a mãe são equilibrados e aí, por isso, instituem esse tipo de modalidade. Bom, finalizando essa parte aqui da nossa rotina, nós colocamos algumas metas para que os nossos filhos cumpram em curto, médio e longo prazo, tá? Então, são algumas coisas que a gente coloca dentro da nossa rotina, do nosso cronograma, para que a gente não fuja o controle. Porque como a gente está dentro de casa, às vezes é muito fácil a gente se dispersar com as atividades do dia a dia. Então, é muito importante, tá? A gente estabelecer metas para que eles cumpram. O Christian, meu esposo, tá colocando aí, né, sobre algumas denúncias que têm aparecido na internet sobre funk dentro das escolas, funk dentro da escola infantil. Naquela primeira infância, gente, eu vi cada coisa hedionda que foi compartilhado aí, sobre funk dentro da escola, aquelas músicas de baixo calão mesmo, imorais. E as crianças cantando aquilo. Ou seja, algumas crianças estavam com aquilo na ponta da língua, até a gente imagina que pode ser que aprenda dentro de algumas famílias esse tipo de cultura, né? Mas a escola é para proteger, né? A escola é um ambiente que era para proteger e está disseminando esse tipo de cultura, uma cultura hedionda, uma cultura que vai, sabe, desequilibrar o crescimento dessas crianças. E essas crianças dançando de forma ali bem imoral de se ver, né? Bom, Bia, tudo bem, minha irmã? Obrigada por estar aqui, minha amiga. Muito bem, gente. Então, dentro dessa questão de cumprir metas que a gente estabelece para os nossos filhos, a gente também procura instituir neles também uma identidade de autodidatas, para que eles possam ter prazer de estudar e não ver os estudos como aquela coisa enfadonha, porque na vida nós vamos ter que estudar até o fim, né? Estudar o que mais você ama estudar, mas você vai ter que estudar. Por toda a vida a gente vai ter que estudar. Então a gente coloca muito isso no coração dos nossos meninos, sobre saudades também, Bia, sobre a importância de ser autodidata, de ter interesse em estudar, tá? Flexibilidade dentro disso tudo no cronograma é muito importante. Nós temos toda essa questão, temos o nosso planner semanal aqui, o nosso cronograma que eu quero compartilhar depois. Já até compartilhei aí nos stories o nosso cronograma em especial, tá bom? Mas ele pode ser flexível, sim. E isso é o que é muito interessante dentro da modalidade do homeschooling, tá? Então, um conselho assim que nós damos para os pais ou para as famílias que desejam fazer o homeschooling, a educação em casa,
é que você não deve tentar fazer da casa uma réplica da própria escola. É incrível como os pais podem se surpreender com o quanto seus filhos aprendem no seio do lar. É o que eu falei. Quantas vezes eu me pego aprendendo tanto quanto eles também. Porque quando a gente entra para essa questão do ensino em casa, você não tem que ter um diploma acadêmico disso ou daquilo, entendeu? Para que você ensina. No dia a dia você vai se norteando, no dia a dia você vai aprendendo, e a vida é uma escola. O ambiente do lar se torna uma escola muito gostosa, porque todo mundo passa a estudar, passa a ter a amar o conhecimento, tá bom? Então, gente, não é para pedagogos, não é para licenciados a tarefa de educar em casa. Eu digo também, falo isso, sim, é o meu lema, é que os pais são educadores em potencial. Por quê? Eu tenho até um post aí, você pode verificar depois o post, onde a gente fala sobre isso, tá? Que os pais, eles são educadores em potencial, eles são professores em potencial. Por quê? É com você, pai ou mãe, que os seus filhos aprendem a fazer, a falar, a andar, a comer, a se higienizar, né? A relacionar com as outras pessoas, tá? E então esse outro passo acadêmico de disciplinas, de aprendizado e de conhecimento é só algo a mais. É com você que eles aprendem a afetividade, o respeito pelo próximo, o respeito pela família, pelos mais velhos, pelas autoridades, sabe? É com você, pai e mãe. Então, não ache que você não tem capacidade. Você que é um aspirante à educação em casa, não ache que você não tem a capacidade, porque você tem sim. Amanda Ingrid, lindinha, seja bem-vinda aqui conosco também. Muito obrigada, você sempre fala isso, né, Amanda? Muito obrigada por esse carinho e por dizer que se inspira na gente, tá bom? Eu fico muito feliz mesmo e aumenta a nossa responsabilidade. Então, gente, eu vou falar agora rapidinho aqui, eu não sei quanto tempo temos, mas já temos aí, já são 8h41, temos algum tempinho ainda, tá bom? Então, quem não puder ficar, eu repito, minha mãe entrou agora. Mãe, desculpa, eu esqueci de mandar o link para a senhora, foi bem tumultuado aqui. Mas obrigada por estar aí, minha mãezinha, pedagoga, eu me inspiro muito na minha mãe. E também aí estudando, até hoje, uma estudante, viu, gente? Tá estudando psicologia, tá? Então o estudo não pode parar, ele tem que estar ligado à nossa vida o tempo inteiro, gente. Estudar é muito bom, conhecer é muito bom, amplia, sabe? Elastifica a nossa mente, a nossa capacidade de crescer em todos os aspectos. E agora eu quero falar um pouquinho do nosso cronograma de alfabetização, o que foi que nós usamos aqui, como que nós trabalhamos com os nossos filhos, e nós colocamos isso num esqueminha que nós vamos disponibilizar para quem vai preencher o formulário que está lá na nossa bio, tá bom? Quem tiver interesse de conhecer e até compartilhar com outras famílias, outras mães que estão educando os seus filhos, seja por causa da pandemia ou porque vão querer continuar, nós estamos participando um pouquinho de como é o nosso cronograma de alfabetização, tá? Nós usamos isso com o Richard, usamos com o Ronald e já estamos aplicando na vida do pequeno Robert, tá bom? Que tá com 2 aninhos e já demonstra uma habilidade muito, muito grande assim com o desejo de aprender, de conhecer cores, né, números, letrinhas, através desse dia a dia muito tranquilo, sabe? Se é aquela coisa, tem que aprender. Ai, meus filhos não estão aprendendo. Ai, meu Deus, o filho de fulano tá sabendo isso e aquilo. Outra coisa, gente, não compare. Não compare. Cada um tem o seu ritmo de aprendizado. Confie na jornada. Confie no seu filho. Ensine o caminho.
que ele deve trilhar, mas sem exigir, sem comparar. Nós temos aqui 3 meninos, apesar de ter saído do mesmo ventre, cada um tem um temperamento diferente, sabe? Cada um tem uma forma de lidar, que a gente tem que lidar com eles. Então, assim, é um verdadeiro laboratório, a vida e essa comunidade dentro do lar. Então, você não tem que comparar. A forma que o Richard aprende e a maneira como ele conduz o seu aprendizado, né? E a jornada de conhecimento é muito diferente do Ronald. São temperamentos completamente diferentes. Então, não dá para eu exigir de um que seja igual ao outro. Então, é uma das coisas assim, que eu acho que é primordiais para os pais entenderem, tanto seja dentro de uma rotina homeschooling, de educação no lar, quanto não sendo uma criança que segue a jornada dentro de uma escola. Gente, cada um é cada um, tá bom? O Christian está falando também sobre o nosso Telegram do laboratório. Amor, escreve bem aí como é que as pessoas fazem para ter acesso no Telegram, e eu tô com alguma dificuldade um pouquinho com isso também. Então aí você participa aí com a gente, tá? Então, o nosso cronograma de alfabetização. Bom, toda criança em fase de alfabetização é um pré-leitor, né? Então, o que a gente faz? A gente conscientiza as crianças, né, sobre o universo das letrinhas, o universo dos números, tá? A gente ensina através de desenhos, de gravuras, de joguinhos, tá? Com música. A música é uma ferramenta muito, muito, muito preciosa. A gente imprime letras, tá? Trabalha a vocalização das letras. Tem até um método chamado método das boquinhas, você pode pesquisar sobre ele, que é um método muito eficiente para ensinar para as crianças, tá? Através da vocalização, a impressão da letra e a vocalização. Então a gente usa o ABC de forma aleatória. Geralmente a forma melhor de se começar é pelas vogais, tá? Então eu comecei com meus filhos ensinando vogais, tá? Então ensinava uma letrinha da vogal por semana, tá? Sem pressa alguma, porque é tudo muito sincronizado, o aprendizado de cada um é uma sincronia perfeita, tá? O seu filho, não se preocupe, tá? Ao término da primeira infância ele vai saber escrever, ler e escrever, tá? Eu tive aí um desafio muito grande com o Ronald, o meu segundo filho, nosso segundo filho, que foi que no momento que eu estava assim, com afinco, já ensinando ele a ler, o Robert, eu apareci grávida e foi assim, muito tumultuada a questão da gestação, foi muito assim, meio sofrido para mim por questões de enjoo, de mudanças drásticas, né, hormonais. Então assim, mas eu consegui. Então, todas as mães tendo aí um cronograma eficiente, dentro do seu próprio estilo, vai saber alfabetizar os seus filhos, tá? Então, a gente trabalha o ABC de forma aleatória, uma letra a cada semana, com seu som correspondente, tá? A gente ensina muito através de música, de dança e também repetição. Para mim, um dos métodos mais eficientes, gente, é através da repetição. Repete ali a caligrafia, repete o ABC com as letras, aquelas letras em caixa alta, né? E também as letras cursivas. Explora isso com a criança. Usa a caligrafia, né? Ou no caso dos pequenininhos, tem tem os materiais próprios para a mãozinha deles, para eles escreverem sem machucar a mãozinha, sabe? As garatujas, que são aqueles rabiscos das crianças pequenininhas. Tudo isso, gente, é muito interessante se trabalhar e de uma forma divertida e dentro do ritmo das crianças. Tá? E a gente vai aí desdobrar as palavras, os significados, tá? Ensinando através de flashcards, né? Que são aqueles cartõezinhos que a gente mesmo confecciona, com letrinhas, com junção de dígrafos, né? Pra gente poder ali ensinar para eles com rimas, brincando com palavras tipo mão, cão, chão, né? A gente vai usando, explorando essas palavras assim, né, com mais vogais,
E aí a criança vai se desenvolvendo. Daqui a pouco você já está trabalhando, dentro do que eu coloquei aqui, ó, as habilidades fonéticas, né? Tipo exemplo de tri, gr, brr, bl, sabe? Sons consonantais, tá? E aí você vai desenvolvendo isso de forma muito tranquila, tá bom? E esse, no caso, eu montei o nosso método, tá? O nosso método pessoal da nossa família, mas você mesmo vai conhecendo o seu filho e vai percebendo o que melhor se adequa ao aprendizado daquela criança em especial, né? E no nosso caso aqui, que a gente tem 3 meninos, cada um foi de um jeito, foi num ritmo diferente, tá bom? Mas muita paciência, porque as crianças são muito inteligentes, elas aprendem do jeito delas. A gente está aqui só para iluminar esse caminho, tá bom? O Christian está falando que é para preencher o formulário no perfil do Instagram do laboratório, que lá você vai ter acesso ao Telegram também, para estar recebendo aí nossas atividades de uma forma muito pessoal, tá bom? Onde a gente compartilha ali através do Telegram. Ok? Muito obrigado, mãe, tá? Pelos parabéns a nós como referências de pais. Amém. Deus nos dê graça, a todos nós e a todas as famílias com seus filhos. Bia, obrigada, viu? Então, gente, é isso aí que eu quis participar com vocês, a nossa rotina, a primeira instância é isso, tá? E aqui nós falamos de uma forma resumida os aspectos da nossa maneira de trabalhar com os nossos filhos, né, com os nossos 3 meninos, o nosso modo de alfabetizá-los, tá? Mas à medida que a gente vai fazendo mais lives, a gente vai trazendo outras nuances de como é o nosso dia a dia, nos prendendo a um assunto mais em específico, tá bom? E também quem quiser fazer perguntas aí e sugerir algum tipo de questionamento para que vire um tema, ficamos felizes em poder ajudar, tá? Pedimos vocês que quem puder siga o nosso perfil, ok? A Júlia Gontijo entrou, obrigada por sua presença. A gente já está finalizando, mas vai ficar aí, tá? Tudo que falamos aqui vai ficar na grade do Instagram aí, tá bom, gente? E é isso, gente. Participa com a gente, quem puder, siga o nosso perfil, sugira o nosso perfil para outras pessoas, principalmente para aqueles que estão cheios de dúvidas de como acontece. Parece que a educação em casa é um bicho de 7 cabeças. Como é que eu vou fazer? Nossa, gente, é muito tranquilo. Mas a gente sabe que não é tão simples assim para quem não conhece esse universo, tá? Aí mais na frente a gente já vai disponibilizar um curso de uma forma muito assim resumida, mais assim concisa, mas que vai ser um passo fundamental para quem realmente quer integrar esse tipo de modalidade de ensino na sua casa, tá bom? E para fixar nos corações, algo que a gente trabalha no nosso coração familiar aqui, é algo assim, ó: confie no processo. É um dia de cada vez, sem pressa, sem comparação com outras famílias. O seu lar, ele é singular. E com a sabedoria que vem do alto, vocês conseguirão cumprir o propósito para o qual estão aqui neste mundo. Então é sem pressa. É uma jornada que precisa ser tranquila, sem comparar com nenhuma outra família. Gente, Bia, um grande abraço para você também, viu? Muito obrigada, minha irmã. Então, não queira ficar se comparando. Tanto seja a sua família uma família homeschooler, quanto não sendo uma família homeschooling, não se compare, não compare os seus filhos com o filho da outra família. Não façam isso, é muita maldade, tá? Cada pessoa é um universo em particular. Cada ser humano é um universo particular. Eu me emociono em falar isso, sabe? Então a gente fazer isso de comparar é muito maldoso, porque a gente não está levando em conta a sensibilidade de cada pessoa, tá? Os nossos filhos não pertencem a nós. Eles pertencem ao Criador do Universo. Eles pertencem ao Criador do Universo. Então, dê o seu melhor para que a sua jornada seja uma jornada em família muito feliz,
para que vocês possam marcar a vida dos filhos de vocês, sendo vocês homeschoolers ou não, vocês possam marcar a vida dos filhos de vocês para sempre de uma forma muito positiva, para que os seus filhos possam levar adiante o legado do amor, gente. É um pastoreio, né? Já teve um momento na nossa vida que nós pastoreamos pessoas, né? Nós fomos pastores eclesiásticos e um dia nós escolhemos ficar por conta de pastorear a nossa casa, porque eu entendi que às vezes não adianta eu ganhar o mundo inteiro, mas os meus filhos ficarem desassistidos, né? No caso nosso. Então a gente escolheu essa jornada acadêmica para que a nossa família vivesse uma experiência muito singular de nos amarmos mais, de levarmos adiante o legado do amor e marcar para sempre a vida deles, tá bom? Então, para finalizar, lembre-se, o aprendizado está em tudo, do levantar ao ir dormir. Portanto, curta a jornada com a sua família, tá bom? Fica o nosso abraço, o abraço do Christian, que está aí conosco, o meu esposo, que também vai participar em outras lives. Um abraço do Richard, o nosso menino de 13 anos. Um abraço do Ronald, o nosso menino de 8 anos. E um abraço do Robert, o nosso menininho de 2 aninhos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, independente de qualquer religião que vocês professam. Curta a jornada com a sua família e que Deus, o Eterno, o abençoe hoje e para sempre. Até mais, gente. Muito obrigada.